Virou festa, hein? Mjolnir era a arma encantada exclusiva do Thor no Semi. Muitos tentaram e não conseguiram levantar o martelo. Mas aí veio o Visão e levantou como se fosse um brinquedo, né? Hela segurou e destruiu, né? E, nunca foi digna disso. Steve Rogers também conseguiu empunhar o Mjolnir. E agora é a vez da Jane Foster, né? Segurar o martelo do Thor e ser feliz. Nos quadrinhos, a lista é maior ainda. Mas o povo quer saber quem mais poderia erguer o Mjolnir no Semi. Esse vídeo vai focar em um personagem muito especial e que pode voltar aos cinemas. Então eu vou responder pra vocês. Ultron poderia levantar o Mjolnir? Trunks, Peter aqui. Somente aquele que for digno, blá, 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 vai conseguir erguer esse martelo. Odin escreveu, ninguém leu isso, né? A verdade é essa. Mjolnir é igual a maçaneta, pô. Todo mundo mete a mão. A arma exclusiva do Deus Trovão é mais rodada que pratinho de micro-ondas. Eu já até gravei um vídeo sobre isso aqui no canal, ok? Tá aqui pra vocês. Agora, Ultron é esculacho, né? Tá pra surgir um robô mais sádico, mais psicopata do que isso nos quadrinhos. O Brainiac é um santo perto do Ultron. O robôzão da Marvel tem milhares e milhares de mortes aí nas costas na revista. Muita coisa. Ele é um dos maiores inimigos dos Vingadores. Já deu canseira todo o grupo, várias vezes, inclusive. Então fica aqui o questionamento. Qual seria a lógica do Ultron erguer o Mjolnir? Você vai entender tudo nesse vídeo. Mas já vai comentando. Você querer ver o Ultron de volta no Semi com o Mjolnir na mão? Comentem. E vamos seguir. Bom, pra gente entender o Mjolnir, a gente precisa entender a intenção do Odin, tá? O pai de todos, ele não colocou o encantamento no martelo como uma forma de proteção contra inimigos. Não foi isso. Tanto nos quadrinhos quanto nos cinemas, o Mjolnir foi encantado para dar uma lição de humildade no Thor. O Deus Trovão estava se achando, a última bolacha do pacote. Tinha perdido a noção do que significava ser um deus. Todo aquele lance de proteger os mais fracos, proteger os 9 reinos. O Thor tava passando batido nisso. O Thor tinha virado uma vida louca total. Só queria saber de encher a cara, puxar briga. Parece que ele tem um primo lá, tu sabe quem é, tu sabe o que eu tô falando, já marca ele aí. Então é o seguinte, Odin tirou os poderes do Thor, tirou o Mjolnir e colocou aquela trava lá, naquele encantamento. Tua nota no colégio chegou vermelha? Tua mãe ou teu pai iam lá e cortava o videogame, concorda? Odin fez a mesma coisa. Nas revistas, Thor chegou a esquecer quem ele era. Ele achou que era o médico Donald Blake, um cara que tinha lá um problema na perna. Tinha que usar bengala, humildão mesmo. Ou seja, a proposta do Odin nunca foi impedir outras pessoas de roubarem ou levantarem o martelo. Se fosse assim, né, Odin teria colocado ali a trava que só mesmo o Thor poderia levantar a bagaça. Somente o Thor poderá levantar. Esse seria o encantamento. Ele é Odin, galera. Se ele quisesse mesmo, ele botava uma biometria no martelo e pronto. Tinha que ser com identificação digital, né? Identificar digital do Thor ali, fazer um reconhecimento facial, sei lá, dar uma sacudidinha, arrastar pro lado. Mas não foi assim que aconteceu. A consequência disso é que Odin não pensou muito nesse lance de encantamento. Mas os roteiristas de hoje também abusam. Nada disso. Isso é caso antigo. Nas primeiras histórias do Thor na Marvel, já rolavam altos problemas por causa disso. O Thor, ele estreou na revista Journey into Mystery, número 83. 3 números depois já deu ruim. Na revista Journey into Mystery, número 86, o Thor viajou pro futuro para dar um cacete no vilão lá. Chegando no futuro, um robô arrancou o Mjolnir das mãos do Thor. Assim, galera, na mão grande mesmo, sacou? Foi vacilo do roteirista? O roteirista dessa edição era um certo Stan Lee, né? Não sei se você já ouviu falar nele. Pois é, o próprio criador do Thor achou normal um robô tirar o Mjolnir das mãos do Thor. E daí? Tá bom. Vai lembrar que nessa época tinha uma espécie de contador de tempo. Se o médico Donald Blake ficasse muito tempo longe do martelo, ele deixava de ser o Thor e voltava a ser humano. Isso era bem comum. Então é claro que as histórias exploravam muito isso para criar tensão na gente. Tava lendo, caramba, ele vai voltar a ser o médico e tal. Alguns anos mais pra frente, Stan Lee atacou de novo. Em outra história, o vilão Cobra usa o braço mecânico de um robô para arrancar o Mjolnir das mãos do Thor. Esse Deus Trovão também, eu vou te contar, né? Que memória que ele tinha, né? Se esse Thor do passado viesse pro Brasil, já pensou nisso? Pegava um pivete lá, passar correndo e roubar o martelo da mão dele? Thor, francamente, né? Segura isso aí direito. Me ajuda a te ajudar, né? Então vamos lá. O Stan Lee, ele meio que estabeleceu uma regra clara. O encantamento do Odin só funciona com seres vivos. Foi aquela regra. É aquele velho dilema. Se o Thor esquecer o martelo no elevador, o elevador sobe. Se a gente aplicar a regra do Stan Lee, o elevador sobe de boa. Perdeu o Playboy, né? Agora o elevador se transformou no Thor. Thor vai ter que chamar o Mjolnir de volta. Concorda? Você quer mais exemplo? Em 1981, o Thor saiu no tapa com Gabriel, o Andarilho dos Céus, tá? Eu quase rimei, quase fui latino agora. O maluco foi um dos arautos do Galactus, bateu as botas e foi reconstruído como um androide. Para todos os fins, ele não era mais orgânico, concorda? Ele não era mais um ser vivo. Ele manteve a consciência original, tudo direitinho.
mas era uma espécie de robô. O Andarilho dos Céus lutou contra o Thor nessa história mesmo e segurou o martelo. E o cara foi além, ele chegou a bater no Thor usando o martelo. Nessa edição, o Thor foi até sacana. Ele deduziu que o Gabriel não era um ser vivo e destruiu o cara. Sem dó nem pena, acabou, passou como se fosse um liquidificador. Quis nem saber se era consciente, se ainda tinha inteligência original, enfim. Eu acho que o Thor não levou na esportiva aquele lance de apanhar do próprio martelo. Pistolou e aniquilou o androide. Pô, batendo em mim com o meu próprio martelo? Não dá. Falando em androide, mais recentemente nos quadrinhos, tá? O androide magnífico, o nome dele é esse mesmo, tá? Não é que eu acho ele magnífico, não, mas ele é também. Bom, ele é parceiro da Mulher Hulk. Ele também levantou o martelo do Thor. Geral levanta o martelo do Thor, mas, que é isso? A gente já pode até parar por aqui. Eu acho que todas essas provas solucionam a pergunta desse vídeo. A resposta é sim. Ultron poderia tranquilamente levantar o Mjolnir. Ele poderia até espancar o Thor com o martelo. É impressionante como isso não tem acontecido até hoje nas revistas. Com tantos precedentes permitidos isso. Pô, a porteira já foi aberta várias vezes. Seria bacana de pessoas, pô, o Ultron esculachando o Thor ali no chão. Toma! Vai! Pô, então é o seguinte, segue valendo a regra do Stan Lee. O encantamento só afeta seres vivos. E digo mais, zumbi também tá liberado, Alice. Isso inclusive já aconteceu. Eu já trouxe esse momento aqui no canal também, tá? Thor zumbi levantando o martelo. Tá aqui, não tá? Dá uma olhadinha. E aí, te convenci? Não te convenci? Tem algum argumento pra rebater isso? Escreve nos comentários, comentem. E aí você pode pegar esse vídeo, jogar nos grupos lá e falar, tá vendo? Vi no Inert. Isso é bom demais, né? Tamo junto. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Fizemos toda a pesquisa pra você. Mas você pode usar nos grupos de Facebook lá. Mas que é isso? Pô, mas é bom demais. Se inscreve, ativa o sininho. E ó, não deixa de ativar o sininho, porque eu trago pra vocês no próximo vídeo mais informação maneira. Valeu, galera, de coração. Até a próxima. Fui!